Olá, seja muito bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO dessa semana de 19 de fevereiro. Os R$ 300 para arroba ficaram no passado? Até quando a pressão baixista vai ganhar espaço e força? Alta no preço do milho, como ficam os custos para quem pretende intensificar a atividade? Confira agora no Mercado Pecuário DBO. Uma demanda interna enfraquecida tem sido a justificativa da indústria para reduzir as compras e pressionar o preço da arroba. Em apenas uma semana, a arroba do boi gordo perdeu R$ 5 de valor na Praça São Paulo. E quando a gente olha para o mercado futuro, as quedas em praticamente todos os contratos foram ainda maiores. A arroba para maio, por exemplo, está sendo precificada na casa dos R$ 300. O que a gente pode esperar para essa reta final de fevereiro e também para o fim da safra de capim? Sobre esse assunto eu converso hoje com o Ronald Macuco, que fala lá de Goiânia com a gente, lá na Pátria Agronegócio. Ronald, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Uma pressão baixista que se mantém aí até o final de fevereiro. Qual que é a tendência? O que a gente vai ver nessa movimentação dos preços da arroba? Juliana, sim, essa tendência ela deve persistir, mas lembrando, Juliana, que é uma tendência de preços menores com escala um pouco menores, tá, Juliana? Então, por exemplo, se eu pego no Goiás como referência, a região de Palmeiras de Goiás, que tem um grande frigorífico ali, se eu pego Mozarlândia, se eu pego Senador Canedo, quando você olha as escalas de abate, ela está para o dia 25, dia 24, dia 23. Então, existe uma pressão, frigorífico tentando comprar mais barato e vem conseguindo pela oferta de fêmea que vem aparecendo nos últimos dias, mas assim, lembrando, qualquer movimento ou margens melhor que apareça dentro da indústria, ela vai pagar um pouco mais e ela vai sair para compra. E quando você olha para dia 23, dia 24 ou o dia que você esteja ouvindo isso aqui, a gente fala hoje que a escala de abate, hoje média Brasil, Juliana, está rodando na casa dos 7, 6 dias. Em algumas regiões, quando se olha para animal para exportação, até um pouco menos. Então, os preços vêm sofrendo nos últimos dias, mas a demanda ela existe. Chama muita atenção o crescente abate de fêmeas. É algo comum para a época do ano ou esse número, essa participação das fêmeas está um pouco mais atípica no ano que a gente imaginava ou esperava que já fosse de virada de ciclo de retenção de fêmeas? Juliana, eu nesse exato momento que gravo com você, estou aqui para receber um Pix no celular, porque eu estou vendendo vaca, eu estou vendendo novilha, lá no estado do Parazão. Quanto é o preço dessas novilhas, vaca? Acima de 340 quilos, acima de 12 arrobas, eles estão pagando R$ 8 no quilo na Transamazônica, o que seria uma arroba de 240, Juliana. Aí você vai perguntar, Ronald, por que você está vendendo essas novilhas agora? Porque muitos pecuaristas estão vendendo agora. Não só você, Rony, porque a gente está vendo que a oferta de pasto dentro do final do março para abril vai ser um pouco menor. E eu quero antecipar para que meus animais que vão ficar na fazenda tenham pasto à disposição nessa entrada da seca. O movimento de fêmea sendo colocado no mercado no final de janeiro para fevereiro, Juliana, na minha visão, é muito mais olhando para uma visão de pasto lá na frente. E junto com isso, o próprio mercado tem um pouco de fêmea ainda no mercado. Por quê? Porque quando você olha 23 e 24, o abate de fêmea ele foi recorde. Então, esse abate de fêmea, mesmo projetado menor, ele ainda vai existir. E tudo isso, Juliana, nesse atual momento, faz com que o preço tenha, em algumas regiões, um descolamento muito grande. Hoje, o preço no Tocantins, por exemplo, é menor do que o preço no Pará. Hoje, o preço na Rondônia é um boi, é uma vaca, bem descolado um do outro de preço. Quando você olha boi 285, 290, boi comum. Quando você olha a vaca, Juliana, estamos falando de preço aqui próximo a 260, 270 reais foi negociado. Quando você olha a fêmea, que é um animal destinado para exportação, muito parecido com o preço do boi, tá bom, Juliana? Você comentou há pouco que a média nacional das escalas de abate estão aí girando em torno de 6, 7 dias, o que não é alto. Ou é alto? Diante aí dessa tendência de queda que a gente vai continuar tendo para os próximos dias, pelo menos até esse finalzinho de fevereiro, antes de carnaval. Exato, Juliana, não é alto, só que quando eu olho para alguns frigoríficos local que quem nos ouve aqui, estamos falando de regiões distintas. Hoje eu falei com um pecuarista do sul de Minas
e ele tem uma área também no norte de Minas, ele falou, ó, o frigorífico de Jarnaúba me atende para boi, me atende para novilha, mas para vacas, acaba que eu fico na mão do mercado doméstico, acaba que eu fico na mão de frigoríficos menores, que abate para a cidade. Então, assim, quando se olha em alguns frigoríficos que atende só mercado doméstico, essas escalas alongam um pouco mais. Mas, pontualmente, quando você olha para exportação, e o Mato Grosso nos mostrou isso no mês de janeiro, pela primeira vez, no começo de 2025, a gente começa o ano de 2025, que é o histórico da gente observar esse movimento mais no segundo semestre, entre o mês de setembro, outubro para novembro, que é o boi no Goiás, no Mato Grosso, descolando do boi São Paulo e se aproximando do diferencial de base. Quando a gente viu, no começo de janeiro, boi no Mato Grosso por várias semanas, dentro do janeiro, entrando na primeira semana e segunda semana de fevereiro, também foi observado isso, boi acima de 320, 325, teve cliente negociando boi até 330. Quando você olha para um boi em São Paulo, o indicador CPEA, o indicador do boi da Tagro, mostrando boi de 325, 322. Hoje, nesse atual momento que a gente fala, tanto o CPEA como o indicador da Tagro trazendo um boi de 320. Então, a gente tem visto o mercado doméstico, exportação, andar um pouco diferente nesse atual momento, tá bom, Juliana? E qual que é a tendência daqui para frente, então? Acredito que a base São Paulo deva subir e as outras bases ela deve equalizar nos próximos dias. É o que a gente tem observado em algumas regiões nesse atual momento. Não acredito, quando você me pergunta e olha para o futuro próximo, um boi em São Paulo projetado, estou olhando para a tela agora, um boi em maio a R$301. Ronald, por que você não vê um boi em maio a 301? Porque não justifica eu produzir uma arroba nesse atual momento, com o custo de confinamento ou o custo de uma TIP, uma engorda-pasto, nesse atual momento, vendendo um boi em São Paulo a 301. Se eu falo que um boi em São Paulo é 301, eu estou falando que um boi em Goiás seria 285. A conta não fecha nesse atual momento. Com preço de milho, no médio Brasil, vou trazer para o Goiás, tá bom, Juliana? Cliente meu comprou milho na última semana, posto fazenda a R$71. O frete vem subindo, Juliana. Não vai chegar milho mais barato em São Paulo nos próximos dias. Então, o milho tem dificuldade de cair nos próximos 15, 20, 30 dias. O frete subiu em média aí 35% desde o começo da colheita da safra de soja, o que vai impactar também no custo do confinamento indiretamente, tá bom, Juliana? Quando o Ronald fala em R$301, é olhando justamente ali os preços do mercado futuro, né? São as projeções feitas, que mostram aí maio, uma queda de mais de R$15 na cotação para maio em apenas uma semana. Você acha que esse preço está fora da realidade? Tá fora da realidade, sabe por quê, Juliana? Pega aqui, faz uma conta de padeiro, aí a gente pode trazer aqui, talvez aí eu esteja sendo, também defendendo só a ponta de quem produz. E se não tem como quem pagar, a gente tem que equalizar. Mas falando aqui novamente, a minha fala é levando para preço. Eu não produzo para eu levar prejuízo. Nesse atual momento, o custo do confinamento inviabiliza um boi de R$301, tá bom, Juliana? O custo, Ronald, e por que você fala isso? Eu fiz essa conta semana passada, soltei ali nas minhas redes sociais. O boi agosto, Juliana, chegou a estar sendo precificado na bolsa a R$305, Juliana. Isso na última sexta-feira. Nós estamos hoje, dia 17, trazendo aqui uma visão. Quem vai ouvir, talvez ouve isso aqui um pouco mais para frente, um pouco, uns 2, 3 dias depois. Mas você agora, faça seu custo aí, Juliana, de uma engorda a pasto. Quem tá me ouvindo agora, Juliana? Infelizmente, Juliana, o boi mudou de patamar, de preço, sim, mas o custo do milho também, Juliana. Se você pega, nós estamos falando de fevereiro de 2025. Quando você olha fevereiro de 2024, quanto era o milho em São Paulo? Era o milho R$71, R$72, pontualmente. Nesse mesmo momento, a gente está falando do milho, Juliana, de R$82, R$81, flertando nesse atual momento. Então, a conta de quem vai engordar vai ficar extremamente ajustada nos próximos meses. O que já me traz um ponto de alerta. Segundo semestre, eu preciso comprar melhor. Mesmo que o boi mudou de patamares, mas eu preciso fazer uma boa gestão da minha aquisição de milho, ou de sorgo, ou de DDG, que for o produto que você vai usar. Porque o próprio contrato futuro já projeta milho a 72, quando era um milho, lá no ano passado, milho em São Paulo a 56, 57 reais. Então, a realidade de custo na fazenda tem mudado também. Por isso que o próprio ciclo, e acho que as próximas perguntas que a gente vai responder aqui, o ciclo pecuário já virou?
Não, a gente não viu essa virada ainda porque abatemos muita fêmea. Mas 3 anos seguidos de abate de fêmea grande, o próximo ano espera-se preços muito melhor do que foi o ano anterior. E o boi subiu no ano de 2024, proveniente muito de uma demanda enlouquecedora. Por que eu digo demanda fortemente? Exportação foi muito firme, mercado doméstico com as políticas, movimento de política, fundo eleitoral, injetou muito dinheiro, mas principalmente, tá, Juliana? O abate foi cheio tanto no primeiro semestre de 2024 como no segundo. O próprio dado do IBGE deve sair nos próximos dias, vai mostrar os números na íntegra dos abates aí para a gente ter isso mais equalizado, para confirmar o que a gente está falando, tá bom? Aproveitando então a sua deixa sobre as perguntas que virão, o Rogério Rezende quer saber, vale a pena comprar bezerras agora esperando a valorização para 2026? Com certeza, Rogério. Acredito, estou fazendo isso. Ronald, você está vendendo vaca gorda, como você falou lá atrás, novilha gorda. E você pretende fazer o que agora com capital? Vai botar numa renda fixa pagando 1,1%, 1,2%? Não, não vou fazer isso. Acredito que é bom votar em bezerras. E esse mercado está um pouco mais depreciado. Inclusive no Parazão, no Tocantins, na Rondônia, no Mato Grosso. Animais de novilha, de bezerra de 180 quilos, a 210 quilos, 7 arrobas, é um bom momento para compra, tá, Juliana? Olhando que esse animal, você tem 2 mercados lá na frente para ele, Juliana. Tanto um mercado que é tanto para exportação, que há um preço hoje e uma demanda muito firme para esse animal, quanto também para virar matriz, tá, Juliana? Outra pergunta aqui é do Rodrigo Borges. A pressão nos preços por parte dos frigoríficos seguirá ativa na segunda metade de fevereiro? Acredito que sim, nós já entra para a segunda metade do fevereiro com essa demanda. Agora, a pergunta que trago aqui e talvez para olharmos um pouco mais na frente, vamos antecipar uma queda que ela talvez era projetada no final do outubro do final do março para um abril? Talvez a gente está sentindo uma pressão agora no fevereiro, que ela deve se adentrar no março, mas ela não deve acontecer lá no abril, no maio. E por isso, quando eu olho um boi na bolsa e eu vejo um boi, Juliana, de 301 no maio, 302 no abril, é uma baita oportunidade pensando na compra de reposição. Você que não vai participar não está participando de uma engorda, precisa comprar animais dentro do maio, dentro do abril, olhe para a bolsa para fazer alguma gestão de risco, para garantir o poder de compra das suas reposições. Parece ser muito interessante essa estratégia. O carnaval está logo ali, mas a quaresma também, e a tendência é de uma redução do consumo no mercado interno. Por isso, Lucas Teixeira pergunta, na quaresma o preço da vaca continuará caindo? Tá logo aí, né, Juliana? Nós estamos falando de em torno de 12 dias. Sim, mas o animal que vai compor a quaresma, ele está chegando no mercado hoje, então já é um volume menor. Por isso, Juliana, eu trago novamente. Olhando hoje, talvez o fundo do poço esteja muito próximo, tá, Juliana? É difícil você afirmar isso, apesar do abate de fêmea ser grande, Juliana. Eu estou ajudando. O pecuarista que me ouve está colocando esses animais no mercado, Juliana. Por quê? Está com medo. Meu pai, meus tios, meus amigos, meus clientes estão antecipando um pouco do volume de animais que irão passar aí o mês de maio, abril, junho, julho, agosto. Eles estão antecipando para ficar com mais pasto à disposição. A seca do final do ano, Juliana, junto com várias pragas, como foi o caso da lagarta, fez com que pasto esse ano fosse um artigo um pouco de luxo em algumas regiões. E por isso que a gente vê uma oferta de fêmea se antecipando nesse atual momento. Talvez a gente encontre hoje numa boa janela para aquisição. Agora, aquisição de quê? Essa é a pergunta. Porque se eu estou vendendo, eu vou voltar para compra do quê? E aí a gente vê bezerro muitas vezes com dificuldade de cair no atual momento. Oportunidade para quê, então? Para qual compra? Eu olharia para a compra de bezerro. Se você olha uma relação do boi para o bezerro hoje, ela ainda é interessante. Coisa que não foi lá no meado de novembro, porque o boi estava alto, mas o bezerro, teve bezerro de 14, 14,50, 15 reais em alguns leilões, inclusive, que passou aqui com vocês aqui, através da plataforma de vocês. Mas quando se olha, Juliana, então para a compra hoje, eu acredito que de bezerra estamos numa janela muito interessante, Juliana. Juliana, eu estou recebendo um gado de um parceiro. Ele acabou pegando um crédito ali um pouco mais barato, e ele entendeu que eu não sou um bom parceiro para ter gado de sociedade com ele.
o gado. Nosso contrato, contrato de boca era para ele ficar com o gado 2 anos. Mas ele entendeu que não era interessante para ele e ele me ligou e disse que quer entregar minhas vacas. Elas eram novilha de 293 quilos quando eu comprei e dei para ele. Em torno de 36 novilhas, Juliana. Quando eu comprei ela, a arroba no estado do Pará era uma arroba de R$150, R$5 o quilo, Juliana. Isso em janeiro de 2024, tá, Juliana? Quando você olha desse gado hoje, estou vendendo ele por R$240. Ele vai me entregar esse gado essa próxima semana. Tá. O gado valorizou, Juliana, no período. Então a gente já teve um incremento. Só que você for olhar a fêmea, a bezerra, ela continua ainda com preço defasado ainda, Juliana. Se a gente está acreditando que a virada de ciclo ela está acontecendo e ela vai acontecer no ano 25, 26, 27, a fêmea vai valorizar muito nesse período. Porque a gente já viu isso. Fêmea sendo vendido a R$6.000, 7.000 bezerro a 17, 16 reais. Então, comprar fêmea hoje, ter fêmea, pensando em 2 mercados. Ronald, eu trabalho com recria. É interessante, eu trabalho com cria. Manter mais bezerra, manter mais gado na fazenda leve faz muito sentido, porque seu plantel vai valorizar no decorrer dos meses. Ronald, perfeito. Te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário DBO. E Juliana, olha pra você ver, tá ligando, tá bom? Eu falei pra você que eu ia receber o Pix dentro do negócio. Então, assim, o mercado está acontecendo, tá, Juliana? Existe uma liquidez lá na ponta. Quem tá nos ouvindo, aproveita essa liquidez. Os leilões, Juliana, tá acontecendo volumes menores de animais indo, poucos compradores, preço abaixo. É um momento interessante para você ir para a compra. O pecuarista tem que ir para a compra agora, porque o sojicultor que vai plantar o milho, que vai fazer uma palhada de capim, ele daqui uns dias ele vai voltar para as compras, para rodar esse animal na palhada. Então vai ter mais compradores nos próximos 15, 20 dias dentro dos leilões. Então, você que é pecuarista tradicional, é um bom momento para observar as compras e talvez você terá menos concorrente para arrematar o bezerro ou a novilha no leilão. Obrigada, Ronald. Tchau, tchau. Obrigada, Ronald. Volte sempre. Se você tiver dúvidas sobre o mercado pecuário, envia para mim no Instagram, no endereço que aparece aqui, @portal_DBO. Eu vou em busca do especialista para te responder. E você quer receber outras notícias da pecuária com toda a comodidade no seu celular? Basta entrar no portal e fazer o seu cadastro. É tudo de graça, hein? Eu agradeço muito a sua companhia e a gente se encontra. Tchau!